Estamos de volta. Eu não sei se vai ser possível aproveitar a primeira parte da live, mas é importante aqui dizer que essa é uma noite especial, que nós estamos recebendo aqui o Will Goya. Nós já tínhamos começado um diálogo e a conexão caiu. O Will, que é filósofo clínico há 22 anos, o Will, que é graduado, especialista e mestre em filosofia, que é professor universitário há 28 anos, o Will, que é escritor, conferencista, poeta, que criou o Café Filosófico do Bolshoi Pub e o dirigiu por 8 anos, né? O Will, que está aqui conosco dialogando já há alguns minutos, e nós retomamos aqui, Will, a conexão e o tema da nossa live, que é essa, né? Férias e felicidade, a importância do descanso para a saúde da mente. E eu dizia exatamente que férias, Will, é um direito conquistado com muita luta. Os trabalhadores, desde a primeira Revolução Industrial, implementaram uma batalha enorme para conquistar todos os direitos e férias também. Para nós, professores, é um direito muito caro, férias em julho, férias integralmente em julho, né, do dia 1º ao dia 30 de julho. E, além de um direito assegurado na convenção coletiva, na legislação, férias é um espaço de fruição. E aí eu te falava do Epicuro, né, que nos aponta para esse caminho, né? Como afastar da dor, ter uma condução ética da nossa vida, né? Do nosso agir, e de tal forma nos dirigir a situações de fruição permanente, duradoura, consistente, que configurem em nossa vida a felicidade, né? E aí eu dizia que a concepção de trabalho que muitas vezes nós temos é essa concepção de trabalho como espaço de sofrimento, né? Como tripalho, né? Ou seja, esse instrumento de tortura que se usava antigamente para ferir, não para, obviamente, trazer fruição, né? Então o trabalho ficou com essa caracterização negativa. E muitas vezes, se as condições de trabalho dos professores e das professoras não são condições de trabalho dignas, se não há proteção, se não há respeito ao número de alunos por sala, se não há respeito aos direitos fundamentais, né, salariais e tudo mais, claro que o trabalho se torna tripalho, né, se torna sofrimento em sala de aula. E, infelizmente, é a realidade que muitas vezes a gente vê por aí, professores gritando, né, denunciando, reclamando condições indignas, de assédio, de sala superlotada, de falta de proteção contra a Covid-19. Mas, Will, quando essa concepção de trabalho ela é uma concepção de sofrimento, me parece que nos somos remetidos àquela visão também do homem unidimensional, né? Escravo no círculo do trabalho e do consumo, né? Lá do Herbert Marcuse, escravo do trabalho, escravo do consumo, em busca de uma felicidade que parece que nunca chega, né? Ou seja, férias como espaço de felicidade, como um oásis, mas o feriado como um espaço de felicidade. A gente fica esperando o próximo feriado, fica esperando as férias para ser feliz. E, mas a nossa realidade parece ser a realidade de negação do ócio, né? De negação do ócio, ou seja, não nos permitimos espaços de convivência, de diálogo sem pressa, de ser, né? O Will Goya de ser sem pressa. Parece que tudo é dinheiro, tudo é muito rápido, tudo é instantâneo, não há tempo para reflexão, não há tempo para sequer filosofar, né? Muitos vão dizer, poxa, mas isso é uma coisa que não tem lá muita utilidade prática. E fica essa questão, né? Como superar essa ideia de negação do ócio e pensar as férias como espaço, de fato, para retomar isso que é tão importante, que é ser, que é buscar um estado de felicidade como realização, né? Felicidade plena, ela não existe, né? Porque felicidade pode ser gozada em cada fase da nossa vida. A criança pode ser feliz no seu tempo, o adolescente, o adulto, o idoso. E, às vezes, a gente pensa que a felicidade é assim, quando eu tiver aquele emprego dos sonhos, quando chegar as férias, quando eu conquistar tudo que eu quero materialmente, aí eu vou ser feliz. Quando eu casar, quando isso, quando aquilo. E, na verdade, a felicidade parece um projeto sempre adiado, porque o dia a dia não é feliz, né? Porque o dia a dia é o dia a dia dessa escravidão do ciclo do tripalho,
né, da roda do consumo. E aí, Will, como eu construir um caminho para que as férias sejam um sinal de felicidade? Claro que felicidade também é um termo unívoco, né? Quantas pessoas entendem felicidade, cada um do seu jeito, a partir da sua história. E quando a gente pensa em férias, a gente pensa em bons livros, a gente pensa em caminhadas ao ar livre, a gente pensa em praia, a gente pensa em espaços para meditar, viagens agradáveis, conviver com quem a gente ama, ficar sem fazer nada, ou seja, dizer, olha, eu quero dormir até mais tarde. Como pensar tudo isso, Will, e trabalhar exatamente a ideia das férias e a sua relação com a felicidade e a saúde da mente, né? Mens sana, incorpore sano. Cuidar da mente, que consequentemente é também cuidar do corpo. Querido, são algumas provocações iniciais e a gente ansiosamente quer te ouvir. Ailton, querido, e a todos que estão aqui presentes no seu tempo e espaço da internet, presentes e co-presentes, porque eventualmente alguma gravação será num futuro também outro presente. Ailton, eu queria que os elogios fossem virtudes para eu merecer tantos elogios quanto no meu coração eu empreenderia de verdade. Mas nós temos algo em comum. É uma profunda boa-fé, uma profunda crença nesse trabalho da construção humana, que está além de qualquer emprego, está além de quaisquer questões particulares. Todos nós temos uma ponte de humanidade. Acima até dos desejos, a humanidade em nós. Eu queria falar um pouco sobre isso, se possível. Acho que você colocou tão bem todas as coisas em seus pontos, em cada um deles bem dito, de forma tão provocativa, que eles mereceriam a reflexão, a demora, a sensibilidade, mas já foram ditos, bem ditos. Talvez destacando alguns deles, apenas enraizando para que tivéssemos um melhor proveito do que você já colocou, nesse curto tempo que nós temos, eu ofereceria a todos uma reflexão filosófica, conceitual, do que quer dizer férias. É um conceito amplo, não está restrito a um termo, não está restrito a uma única versão. Claro que tem essa noção ampla dos direitos trabalhistas, e quando falamos aí em professores, de fato, em 2 encontros, 2 momentos, aqui temos direito tão bem construídos, mas também podemos falar, como você já o disse, em feriados, que no Brasil é marcadamente um descanso do trabalho pelo fenômeno religioso. A gente inclui também nessa mesma categoria, com as suas variações de intensidade e tempo, os fins de semana. A gente inclui também, pelo menos, o projeto cada vez mais distante de uma aposentadoria, nesse conceito de livre do trabalho. E há na nossa cultura um ideal, melhor dizer, uma ideologia que nos mantém grandemente escravizados à rotina, que é o acreditar se um dia pudéssemos ganhar na loteria, na Mega Sena. E aí ficamos sempre a pensar nesse lazer eterno de gozos e férias sem jamais voltar ao trabalho. Entre os discursos dos mais repetidos são: daria um chute no trabalho, e até se despediria de quase todos os conhecidos e teria uma espécie de sensação, vivência de sumiço. Então, nesse sentido, e eu digo um sentido negativo, não porque é ruim, mas pelo caráter
econômico da ausência, da negação, da recusa, do afastamento, que é esse conjunto de manifestações das férias como um dizer não ao trabalho, ou, melhor dizendo, através do trabalho ao estresse. O conceito de trabalho, esse conceito que melhor agora colocado, o empregado, e aqui entra não só como substantivo, mas como particípio passado do verbo. Se de um lado nós temos o emprego, aquele que está empregado não é uma voz ativa, é passiva, ele é empregado, ele é colocado, ele é usado, ele é vendido, ele é coisificado. Então, nesse sentido, grandemente, apesar de ainda hoje se falar em uma espécie de personagens um tanto fictícias de empreendedores, de influenciadores, uma espécie de senso de autoria ou de autonomia, ainda se faz marcadamente a sensação, o peso de estarmos sendo manipulados e coisificados. Então, nesse sentido, cabe bem o empregado. E o sentido negativo da negação a essa condição que estarmos sendo usados vem um senso de liberdade, que é uma das formas, eu diria, tardias, mas também legítimas, dada a nossa história, de prazer. O prazer do alívio. Quero dizer, agora a gente pode dizer, se está tendo prazer, fica estranho essa concepção de prazer. Mas se ficarmos comprimidos a uma dor pungente, crônica ou aguda, sei lá, uma dor de dente, uma martelada no dedão do pé, alguma coisa que estivesse em grande aflição e de repente tivéssemos um alívio, isso nos daria prazer. Um exemplo bem cotidiano da nossa fisioanatomia, estar morrendo de vontade de fazer xixi, e que o fazer xixi, que não é algo originalmente feito para o prazer, mas sim para a funcionalidade da nossa saúde. No entanto, quando estamos em atraso com as nossas condições saudáveis, com o nosso bem-estar, fazer xixi é um grande prazer, porque se trata de, se maior é o sofrimento, ficar aliviado dele, temos prazer. E aí está, portanto, o lugar comum, e por isso também o lugar perverso, do desejo que é uma espécie de gozo, não pelo ganho de uma experiência, por um acréscimo de vida, mas pela perda de um estresse. E se mudarmos as referências, dissermos pessoas que caminham em direção a um crescimento existencial, e colocarmos outra referência, o máximo de dor possível, de todas as formas, da nossa concepção espiritual abstrata, portanto, dores do estresse imaginário, abstrato, da tensão, e falarmos em trabalho e emprego, a qualquer momento estaremos desempregados, a qualquer momento o salário não vai dar conta, a qualquer momento tudo isso já é um peso muito grande, até mesmo as dores que vão se materializando como físicas. O dinheiro de uma remuneração não dá conta, às vezes, de um sustento, e algumas pessoas, infelizmente, chegam ao nível da miserabilidade, até da fome, pela falta mesma do emprego, ou, não sei por que chamam de análogo à escravidão, conquanto mereceria, sim, o termo direto, por escravidão. Mas também aqueles outros tipos de sofrimentos que são, o dinheiro não dá para um tratamento dentário adequado, e aí nós vamos sofrendo uma escola que já sabemos que pela qualidade ruim, dado a alta competitividade, supostamente traduzida de méritos dos que passarão para a medicina, não, está aí uma seletividade daqueles que às vezes, mesmo lutando e trabalhando muito, não terão condições socioculturais, financeiras, econômicas, de sobreviverem em todas essas esferas humanas. Por isso, o prazer do alívio. E ele está, desde um cinema em que eu vejo o Superman,
e que acumula todos os desejos momentaneamente satisfeitos enquanto objeto, né, lá numa espécie de para além de mim, onde eu me perco, onde eu me projeto, e por alguns momentos nesse distanciamento de mim, nessa alienação, eu encontro alívio, como fuga. Então, nesse sentido, nós temos aí sim o lugar comum das férias, repito, em todos esses universos, o final do dia, a cervejinha para alguns, o Netflix para outros, tudo isso já composto do conceito da vida que elevou tão grandemente a sua pouca humanidade e o seu grande sofrimento tão generalizado e pulverizado em situações de estresse das mais diversas, da física abstrata, que adquirimos a cultura do desejo e o entendimento de que o ideal do ser humano é aliviar-se de uma dor maior. Está aí uma questão que, curiosamente, não é a ausência do prazer. Grandemente o prazer, Freud foi um dos que observou claramente essa questão ao seu modo, e há outras formas de destacar isso. O senso de morte, o senso de desespero, acabam também trabalhando essas composições do prazer por alívio. Tá, eu sei que isso é uma das formas que necessitamos. Precisamos do alívio como prazer, como sustento, mas não como modo de vida. E aí, algumas pessoas, melhor dizendo, toda uma região existencial da coletividade, toda uma cultura, desenvolve no sofrimento o reestabelecimento do sentido da vida. Ou seja, se já não consegue, não aprendeu a desenvolver valores de acréscimo, de soma ao sentido da vida, por exemplo, acabam aumentando o prazer, aumentando e buscando voluntariamente o sofrimento em diversas formas de aflição, desde as relações que vão desenvolver uma relação masoquista, até as sádicas, mas uma cultura do sofrimento para que depois venha o prazer. E é assim, por exemplo, falar mal das pessoas, tornar o ambiente ruim, para que depois a cervejinha, no alívio, no descanso, possa ter o prazer daquele mal-estar. Então, assim, para se ter mais prazer, acaba se desenvolvendo mais sofrimento. E aí, curiosamente, o capitalismo fez com que vendêssemos não só os produtos do prazer em todos esses roteiros itinerários das férias, dos lazeres em geral, consuma, compra e seja feliz, quanto o contraponto da balança de oposição, os elementos de sofrimento, filmes de grande estresse. Procure no Netflix, por exemplo, se vai encontrar ali algum filme que não tenha, não no conflito humano, mas que não tenha basicamente o roteiro bem padronizado de grande sofrimento, como, sei lá, o Stallone na sua luta de boxe, que lá no final, depois de apanhar muito, ele dá um soco vitorioso e sai livre, dando aquele alívio da vitória, por causa de uma vida de grande sofrimento, como que a justificar, tal qual se fez também nas religiões, e ainda se faz, né, a promessa de um céu de salvação, justificando, endossando e aumentando o sofrimento. Esse é um lado, e não é pouco. E acaba sendo um nível identitário da cultura. A cultura que deseja o ódio, a aversão, o mal-estar, deseja reclamar daquilo que diz não querer para poder contrapor-se ao alívio de ter momentos infinitamente menores, mas que dariam prazer. Bom, ao lado disso, não sei se para quantos, mas certamente para poucos, ao lado dessa preposição à liberdade de
um vício, de uma prisão, de um sofrimento, de um estresse, a outra preposição, a liberdade para, que é a afirmação do lazer. Não só o lazer enquanto prazer, essa é a questão, mas o lazer enquanto sentido da vida. Quer dizer, se o prazer for apenas o alívio da dor, eu não vi nada ali. Eu só recusei ver as coisas ruins. E você falou em praias, e eu aqui, como você, professor, já comecei, lembrando aqui Homer Simpson, a babar por dentro, naquela caricatura. Ai, que delícia! Então, encontrar as alegrias, encontrar não o alívio, mas o ganho de uma tal vivência, que depois dela, ainda que eu tenha dissabores, eu não serei do mesmo tamanho, eu serei uma pessoa a mais. E é por isso que esse outro tipo de férias ou feriado, ele deve incluir o bom sofrimento, que é aquele que eu não procuro voluntariamente, mas ele é da vida, ele é da fatalidade, ele é da situação trágica, dos limites da vida. Vou citar só um recorte, e não quero falar muito, para dar espaço para os diálogos. Quando o meu filho, Pablo, era bem filhotinho, o que? Não me lembro, uns 5 anos, por aí, fiz uma dessas viagens onde para mim seria e continuará sendo meu ideal de férias, uma praia. Fomos para conhecer Bertioga, em São Paulo. Final de ano, Réveillon. Nem tínhamos lugares para ficar lá, mas fomos lá. E aí, chegando lá, tudo de bom, tudo gostoso, ai, que delícia, tipo, ideal. Mas devido aos barulhos dos fogos de artifício, ele começou a chorar. E me deu um súbito momento de raiva, frustração, uma frustração raivosa para mim, não para ele. Poxa, estamos aqui com tudo de bom, e o menino fica aí chorando, como quem quisesse tirar uma foto, fala, sorria, para tirar logo essa foto, depois você pode chorar. Quer dizer, se a gente vai para as férias, a gente vai para viver, e tudo que for vivido, o que tiver que sofrer. Ora, se o menino tá com medo, a gente curte os momentos de praia, mas também acolhe os momentos de sofrimento. Não é a recusa da vida, não é a recusa da verdade, é o ganho de vida, só que é um ganho de vida tão profundo e verdadeiro, como deveria ser, diferente dessa rotina e que ficamos automatizados de segunda a sexta, e até os prazeres de fim de semana, as festas, os lazeres mobilizados nessa sociedade do consumo, são todos automatizados. Quer dizer, o sofrer e o aliviar são automatizados. E quando eu tenho oportunidade de umas férias, eu tenho que não só gozar o prazer, mas gozar também o desprazer que tiver lá, porque essencialmente, e esse é o ponto, o que eu tenho que cultivar deveria ser intermitentemente o espaço da minha humanidade, da nossa humanidade entre nós, mas o que as férias podem nos resgatar ou nos reacordar é o espaço de humanidade, com alegria, com tristeza, mas que me recupera aquilo que você falou lá quando colocou o marco histórico lá da Revolução Francesa, do nascimento do mundo industrial, porque antes não havia o conceito de férias. E quando ele surge bem marginal a toda uma vida dos tempos modernos que Charles Chaplin coloca lá nos sofrimentos da labuta. Então é nesse sentido, para concluir, que como bem o Charles Chaplin diz, seja o prazer, seja a alegria, a compaixão, seja todas as experiências, que as férias seja a oportunidade de resgatarmos a humanidade. Não apenas o alívio, não apenas o consumo do prazer, mas para que ser humano não seja apenas um substantivo. Muitos, como Hannah Arendt, já deram título à sua obra como a condição humana e não o ser humano, porque depende de um trabalho, não de um emprego, para que a gente fabrique a nossa humanidade. Então, que ser humano
mais do que um substantivo, seja um verbo, ação, ser, tornar-se humano. E se a gente conseguir isso, em algum momento, intuitivamente, numa praia, ou num descanso, dormindo até mais tarde, e a gente recorde, meu Deus, eu sou gente, entre prazeres e dores, eu estou acordado para a vida, e aí eu relembre, e quem sabe construa sentido para a vida, e então, aí sim, mais do que uma liberdade uma liberdade para o gozo da vida. E, como dizem as preces, acrescento que assim seja. Will Goya, eu quero agradecer à diretoria do Simpro Goiás pela oportunidade de estar aqui dialogando com você, Will. Idem. Apreciando cada palavra profunda, sábia, e que nos aponta horizontes importantes na construção do nosso ser, né, da nossa felicidade. Eu estou licenciado, Will Goya, da presidência do Simpro, e quem é a atual presidente é a professora Fernanda Moy. Eu quero já agradecer o convite e agradecer a toda a diretoria do Simpro, a professora Sara, o professor Alain, o professor Orlando Lisita, a professora Nara Rúbia, o professor Dumas, o professor Mardônio, que são os diretores do Simpro, que aprovaram, só gente boa, aprovaram essa live, esse diálogo entre nós, com esse tema tão caro, não é? Que a gente aqui dialoga. Muitos chegaram depois, nós estamos conversando sobre férias e felicidade, a importância do descanso para a saúde da mente, e aqui a gente acrescenta, né, mente, corpo, e você traz, Will Goya, uma série de reflexões que me provocam aqui, e que eu gostaria de comentar e te dar um retorno sobre isso, porque me parece, Will, que o grande, vamos dizer assim, binômio que é colocado como dicotomia, como antagonismo, numa concepção, eu diria, problemática da vida, problemática da concepção de sociedade, problemática da concepção até mesmo de economia, é prazer e dor. Essa coisa antagônica que demonstra muito bem, a partir do que você disse, que há uma concepção de trabalho, que é a concepção do trabalho como sofrimento, é o trabalho reificado, coisificado, próprio desse modelo de sistema capitalista que nós temos, que não só reifica o trabalho, mas reifica tudo, né? E aí eu não quero aqui ficar no lamento, mas nós temos que pisar no chão da realidade, né? Veja o que aconteceu com Dom Phillips e com Bruno Pereira, né? Numa concepção horrorosa de reificação da vida, o que não fazem por pessoas que, como Bruno, amante, conhecedor dos povos indígenas, especialista em povos indígenas isolados, nessa humanidade, nessa alteridade, homem que falava 4 idiomas, né? Imagine a sensibilidade de Bruno Pereira no cuidar da vida, né? E olha o que essa concepção de sociedade que nós temos faz, né? Causa sofrimento nessas pessoas do mais bárbaro e causa sofrimento coletivo, né? Então nós temos de fato essa concepção de sociedade e de trabalho que pesa o sofrimento e que vê exatamente nesses momentos de oásis, como você disse, a cervejinha do fim da tarde, as férias, o sonho da aposentadoria, sabe, o feriado, como espaços para poder esquecer de vez que a vida não é legal, que o modelo de sociedade que a gente tem não é legal, que o trabalho não é interessante, que o chefe não é o melhor que você gostaria de ter. E aí aquele sonho de um dia jogar tudo para fora e dizer, olha, adeus trabalho, e alguns como o próprio Raul Seixas, né? Quando canta lá para que o alienígena venha e me leve desse planeta, né? De preferência, se eu pudesse ir embora, fazer as malas desse planeta. Alguns caem, inclusive, nessa concepção, não, Will Goya, que é da negação da própria vida, de achar, olha, não vale a pena mais viver, porque esse modelo de vida realmente
não funciona. E eu não vejo saída, eu não vejo perspectiva. E alguns querem exatamente ir embora desse mundo, de vez. E há necessidade, portanto, de fazer essa reflexão, né? Que ela é profunda, ela é sistêmica, né? A questão não é simplesmente as férias, né? Mas a questão é repensar a nossa própria existência. E aí você diz, muitas vezes nós estamos conduzindo a nossa própria existência para o sofrimento. E encontrando nesses momentos, né, de oásis uma saída momentânea, mas sistemicamente há problema na nossa vida, sistemicamente há problema na concepção de sociedade, né? E fica aquele sonho da liberdade que você colocou muito bem. Mas parece que às vezes não há uma compreensão de como conquistar essa liberdade, de como conquistar essa autonomia, né? E nós, filósofos, historicamente, sempre buscamos apontar caminhos de como construir essa autonomia, de como construir essa liberdade, e de dizer que é possível, sim, reinventar a vida. Reinventar a vida. É possível, sim, reinventar concepções de sociedade, criar novas concepções de sociedade. Onde o trabalho, por exemplo, não seja tripalho, onde o trabalho não seja sofrimento, dor, onde o trabalho possa ser fonte de criação, fonte de reinvenção, onde o trabalho possa gerar prazer e não seja apenas lá nas férias ou em algum momento que a gente vai encontrar essa felicidade. Mas, por enquanto, fica a esperança de que as férias apontem para nós esse oásis, né? Apontem para nós essa possibilidade de ser feliz, né? E aí, Will, eu me lembro do Aristóteles, né? Quando Aristóteles aponta que o maior bem que o ser humano busca é a felicidade, né? É a eudaimonia, no grego, é a felicidade. E o que é essa felicidade? Essa construção cotidiana, essa busca de realização, essa busca de ser. E você, Will, é uma das pessoas que eu assim mais admiro quando você traz na sua obra como filósofo clínico, na sua obra como professor, essa integração com a ética, né? Ou seja, essa concepção forte com a ética. Ou seja, não é possível pensar uma felicidade que seja uma felicidade individualista, intimista, egoísta, desligada do outro, né? Desligada do outro. Esse outro que está do meu lado, que é meu familiar, esse outro que é meu colega, professor, professora, esse outro que é o animal, que é a planta, esse outro que é a vida, esse outro que reclama nossa escuta, que reclama nosso cuidado, que reclama nossa atenção, né? E muitas vezes a vida vai nos brutalizando, né, Will Goya? O Renato Russo dizia, olha, eu não vou permitir que isso aconteça, né? Eu não vou deixar me embrutecer. E eu acho que é isso, né? Quantas vezes uma escola, uma universidade que virou empresa, que virou fábrica, né, de conhecimento visto, apostilado, sabe, que virou fábrica muitas vezes simplesmente de lucratividade e que virou indústria e que coloca os professores e os estudantes como peças numa engrenagem. De fato, o professor e a professora ficam ansiosos para ter férias disso, né? Só que vai voltar em agosto e a mesma concepção de escola e de faculdade estará lá, Uruguai. A mesma concepção de sociedade estará aí. E aí esse convite que a sua reflexão faz, como a gente pode trabalhar para nos transformar, mas eticamente também para transformar a sociedade, para construir novos sentidos, né, de ser coletivamente, novos sentidos de educação, novos sentidos de mundo, novos sentidos de sociedade, e aí a gente sai pela capacidade de lutar, de humanizar, de melhorar o mundo, a gente sai do tédio, dessa vontade de entrar numa nave espacial e ir embora para Marte e nunca mais voltar aqui, né? Porque aí sim, o que nos dá esperança, né, o que nos faz esperançar, é essa fé de que é possível mudar o mundo, de que é possível acreditar no ser humano, que é possível construir novos sentidos. Querido Will, é isso que eu posso colher aqui do diálogo inicial que nós travamos, né?
E pergunto a você, Will Goya, como você percebe essa possibilidade de construirmos novos sentidos de sociedade, novos sentidos de humanidade, novos sentidos para a vida, para a existência. E as férias como mote, né, que nos dão possibilidade de refletir isso. Né? Ailton, nossa, tantas coisas ventilam, ultrapassam meu pensar, e eu fico entre à toa e expectativa com essas reflexões, né? Que são de agora, mas também históricas, então em tudo nos ultrapassa. Mas de tudo isso, entre os diversos modos operativos de cada um e da coletividade, nesse exercício do ir ao outro, do ser com o outro, de o eu consubstanciar-se no encontro, né, com todos os seres, que o nós não é um plural de eu, como dizia o filósofo Levinas. O nós carrega as diferenças de cada eu. Então, se falarmos em crescimento, em lucidez, em humanidade, falaremos em eu perante o outro, né? O próximo com a si mesmo, ou seja, uma relação. E aí, me ocorre, Railton, aqui eu lhe chamo Railton, mas também professor Railton, e em todas as variações da política, e é esse ser da coletividade, esse ser comprometido com a cidade, com os outros, numa relação que pessoalmente para mim é muito difícil, mas que está no seu coração, é o do conflito democrático, em que você lida com o que o outro diz, eu discordo, e o convoca à democracia, ao encontro dessas diferenças, para que o conflito jamais se transforme em violência. Dou por testemunho, então, aqui dois caminhos. Um, a da sua história de vida, sua em particular. Como cada um terá a própria, a ser descoberta e criada, numa relação de autonomia e autenticidade, quem lhe conhece sabe que você é um menino que sempre menino com esse brilho nos olhos. De todo jeito, no riso e no choro. Mas o brilho nos olhos, ou, dizendo agora de outra maneira, Jung chamava a chama sagrada, que todos nós, no princípio de individuação, não temos, somos. Somos, repito, numa relação de alteridade, o eu e o cosmos. Eu sendo humanidade e transcendência. E essa chama, essa lucidez, ela nos acorda, nos queima, nos convoca à vida. Isso é uma convocação. Não é um temperamento, não é um humor, não é um pensamento, não é uma ideologia. É a quinta essência, a alquimia da vida. Quando se faz individualizada, eu e você somos igualmente humanos, cada qual segundo a própria chama sagrada. Dela, que você, ao seu modo, tem incendiado a sua vida e daqueles que o conhecem, de entre concordâncias ou discordâncias, mas de uma certeza. Isso eu posso falar, como disse, testemunhando essas décadas de vida. Eis aí uma pessoa que se importa. Isso significa que trabalha. E trabalha entre os erros e acertos, mas convictamente para o melhor. Então, esse senso ético, e que até o erro faz parte da aprendizagem, num exercício contínuo de humildade, Railton, você é um exemplo. Não como melhor ou pior, mas como caminho. E isso é o que importa.
cada um de nós deve resgatar sua chama sagrada que foi anestesiada, que foi esquecida, perdida nesse assalto entre trabalho, lazer, como eu disse, nesses binômios de não só a dor como o ruim, mas também o terrível prazer quando nos rouba a lucidez, né? Enfim, isso é um lado. Então, se há caminhos ao tempero de cada um, você é o que agora, olhos nos olhos, face a face, eu testemunho ser o que tenho vivido, constatado e também enriquecido da sua amizade. E aproveito, entre nós, falar de um encontro que tivemos no Café Filosófico. Não me lembro o título desse café, mas ele está lá no YouTube, basta colocar nossos nomes, Will Goya, Railton Nascimento, vai encontrar lá, e mais as palavras Jesus e Karl Marx. E vai ver lá, com certeza, o nosso Café Filosófico. E a nossa discussão lá foi como é possível falar, por exemplo, em seres éticos com propostas tão diferentes. Um materialista, outro espiritualista. E os dois, que eu diria, ao máximo, no sentido de pagando, dando a própria vida no que acreditavam. E aí, nesse encontro, até falamos sobre como os dois não se contrapõem, como se um fosse o ético e outro não ético. São duas formas éticas de lutar por essa força da humanidade que está disfarçada, mal disfarçada no conceito de férias, onde depois de eu não ser eu tão pesadamente, tão sofridamente, como se eu tirasse o sapato apertado e chegando em casa ou em lazer, disse, ai, que bom, por alívio, encontro, dissesse, ufa, agora eu posso ser eu mesmo. Ora, esse encontro com a humanidade de si próprio na relação com os outros, disso que está presente no ser ético e que falamos naquele café. E entre os exemplos, quer dizer, um falava sobre uma revolução, uma luta civil e por vezes até militar, muito dura, com grande empreendimento de conflitos terríveis, mas também contra uma dor e um sofrimento maior ainda vinda de um trabalho opressor. Então, sangue por sangue, luta por luta, seria um caminho. Ok. Por outro lado, o caminho inverso, o dar a outra face, a humildade, com outra forma de grandeza, uma espécie de ensimesmamento diante do divino, sabe? Então, e nesses caminhos nós encontramos figuras extraordinárias como Paulo Freire, que era um marxista cristão, como tantos outros, e que tinham de um lado a luta social e política e de outro uma vivência íntima e profunda de compaixão, até com os inimigos que ele encontrava nessas lutas políticas, mas no abraço, no coração amoroso, generoso. Então, nessas relações, não importa qual seja a ética, mas que ela se faça forte, convicta de um empenho que é pessoal, porque é um empreendimento inalienável, mas que é também coletiva e é de todos nós, porque ética não é a salvação do si, é o encontro entre nós, para que essa noção, talvez o epicentro da noção de férias, que é uma espécie de bem-estar, se faça mais do que o prazer. Seja talvez agora uma transcendência à relação de tensão entre o erótico e o vital, entre a vida e a morte, o prazer e a dor. Não nessa relação dualista, mas a alegria de viver. A alegria que existe apesar do sofrimento. A alegria não é a ausência de dor, a alegria é uma íntima
vivência cuja convicção é realizada, mais do que prazerosamente satisfeita, realizada porque ela se torna real. Então há muita luta. Você sabe, Railton, você que vem de uma família tão humilde como eu também, e aqui humilde tanto no sentido comum da pobreza física, financeira mesmo, quanto humilde de pessoas que viveram e sempre deram a vida pela família. Então, essas pessoas trouxeram tantas alegrias, e suas alegrias nunca foi sem dores. Aliás, eu estou aqui para, nesse caminho das férias, desdizer, na verdade, contrapor a esse maldito, no sentido de mal colocado, mal compreendido, discurso ou frase de que na vida ou escolheremos o caminho do amor ou da dor. Como se fosse, de novo, das férias, no fim de semana, no feriado, na aposentadoria, ou durante o trabalho, o sofrimento, sabe, correr da polícia ou do bandido. Não por esses binômios. Mas eu me refiro a um caminho em que a alegria não tem contraponto. A realização é o que torna real. Então, pessoas que lutam muito, desde Karl Marx a Jesus Cristo, que deram vidas e testemunhas, não há na vida, nunca houve na vida a opção sem dor. E por fim a morte, mesmo com a transcendência. Então a questão não é com dor ou sem dor, é com amor ou sem amor. E se o caminho todo é o amor ou sua ausência, e pela ausência do amor, tudo que obscurece, fere e destrói a existência, inclusive experiências prazerosas de férias feitas para consumo e não para produção de bem-estar. Quer dizer, é claro que a gente tem que ter bem-estar, procura ter, mas se não tiver, isso não pode ser argumento para não sermos humanos. Então a alegria não é o oposto ao sofrimento, não é a ausência de dor ou de luta, seja na Revolução Francesa, ou seja nas reformas íntimas em todas as esferas espirituais. O caminho é a da busca pela alegria, e que essa alegria seja a chama sagrada do senso íntimo e coletivo, de pelo menos, ou apesar de tudo, estar aqui a resposta: sou ético. Você é ético. Eu procuro ser. E todo aquele que acorda esse senso íntimo de humanidade, tendo ou não férias, tendo ou não emprego, conseguindo ou não as merecidas férias do emprego, com certeza alcançou o sentido profundo, para além da dor ou do prazer. Então, se não tiver as merecidas por direito civil das férias, no trabalho, mesmo que seja afligido pela injustiça, não será um injustiçador. Não cometerá o erro daqueles que dizem que parecem que são pessoas injustiçadas, mas se tivessem dinheiro, na verdade fariam o mesmo do que aqueles que lhe afligem. Então apenas a diferença entre o pobre e o rico costuma ser o dinheiro, mas não a maldade. E é nesse sentido que as férias não seja a ausência da ética. Assim como o trabalho e o sofrimento não seja a ausência da ética. Então se há, Railton, uma verdadeira férias, no sentido da nossa humanidade, ela não pode vir depois nem antes. É continuamente aqui e agora. Hoje e sempre. Meu querido Will, nós estamos chegando já ao final da live. Eu quero dizer que é muito bom eu dialogar com você e beber na fonte da sabedoria. Você é muito jovem, eu conheço a sua história, começou a beber na fonte da sabedoria. Você conhece a minha história também e sabe que muito jovem eu também busquei a sabedoria. E essa é uma fonte inesgotável, a fonte da sabedoria.
sabedoria filosófica, a sabedoria da espiritualidade, né? Muitos pensam que espiritualidade é um termo que está restrito ao campo religioso, né? Espiritualidade é a espiritualidade construída pela humanidade. E, Will, finalizando assim esse nosso diálogo, infelizmente a live vai terminar, o tempo vai se esgotar, mas eu quero acentuar aqui 3 palavras, né? A palavra ética. Muitos compreendem ética meramente como moral, um catecismo de normas, de proibido e permitido. E aqui nós estamos conversando sobre ética numa outra perspectiva. A ética daquele que aprendeu a cuidar de si mesmo ao mesmo tempo que cuida do outro. A ética daquele que entende que, em primeiro lugar, é preciso ver o outro, é preciso perceber o outro, é preciso ouvir o outro. E não há ética sem cuidado, não há ética sem relação. E esse é o grande engano desse modelo, dessa concepção de sociedade, que pensa que você, sendo um egoísta, um individualista, alguém que não está nem aí para a vida coletiva, não está nem aí para o outro, simplesmente por seguir um catecismo moral qualquer, você automaticamente se tornou uma pessoa ética. E aí a pobreza, muitas vezes, de uma espiritualidade que não teve condições ou possibilidade ou acesso à fonte da sabedoria, que nos humaniza. E essa dimensão da ética que volta-se para o ethos, né? Que volta-se para essa casa comum, né? O ethos no sentido mesmo do costume, mas o ethos aqui no sentido da casa comum. O ethos da polis, da cidade. O ethos que se preocupa com a coletividade. Como nós podemos cuidar da nossa casa comum, cuidar do meio ambiente, cuidar da sociedade. Nós, professores e professoras, né, que aprendemos muito isso. Cuidar do ambiente da sala de aula, da escola, mas, acima de tudo, cuidar do mundo, né? Cuidar de construir um mundo de possibilidades, um mundo de afetos, um mundo de respeito, não o respeito que se impõe por uma mera moralidade, mas o respeito que se constrói no amor. O amor que, de fato, olha o outro, reconhece o outro, quer cuidar do outro e quer conviver, né? Conviver. E, dessa forma, Will, esse nosso encontro, ele não foi um reencontro. Ele também foi um reencontro, mas ele foi muito mais um encontro. E falar em férias, eu acho que é a possibilidade de cada um aqui poder se reencontrar, mas poder também reencontrar e encontrar o outro. E construir com o outro possibilidades de tornar a vida mais leve, a vida mais feliz, a vida mais alegre, de resgatar, de fato, Will, essa energia que está dentro de cada um de nós. E aí eu não quero aqui ficar soltando frases de filósofos, mas eu preciso lembrar do Friedrich Nietzsche, né? Quando ele coloca essa vontade de potência, essa energia da vida que quer viver. E eu acho que é essa energia que a gente precisa resgatar, e quando a gente faz isso conjuntamente, de fato nós podemos mudar o mundo e torná-lo feliz. E aí, como eu disse, eu comecei a minha trajetória com 15 anos, foi a minha primeira palestra, com 15 anos. E lá eu tinha uma fé enorme que eu podia mudar o mundo, viu? E eu estou com 48, completo agora em agosto, 48 anos, sou um pouco mais jovem que você, embora com as barbas mais brancas que a sua, mas eu continuo acreditando que é possível mudar o mundo, que é possível construirmos sentidos melhores. E aí eu quero te agradecer, querido, mais uma vez agradecer à diretoria do Simpro, agradecer cada uma das pessoas que estiveram aqui nessa noite, cada uma das pessoas que ainda vão nos ouvir por esse vídeo que vai ficar gravado aí para todos e todas que ainda queiram, né? Ou ver novamente a live, ou pela primeira vez ver. E aí eu te passo a palavra para que você possa, então, se despedir aqui nessa noite, Will, com os meus agradecimentos em nome da diretoria do sindicato que nos convidou. Me ocorreu, termino com essa
essa crença, essa ideia de um capítulo de um livro que está lá no livro A Escuta e o Silêncio, mas que ela aconteceu na minha mente e voltou agora. Quando o amor fala, todos somos ouvidos. Obrigado. Obrigado, querido. Forte abraço, boa noite e nos encontramos em breve. Até breve. Obrigado a todos e a todas que estão conosco nessa noite.